Programa Estilo. Oferecimento. Sicredi. Aqui seu dinheiro rende um mundo melhor. Lago Divino. Conheça o mais belo, exclusivo e luxuoso condomínio residencial de Cuiabá. Anjos Colchões da Avenida Tancredo Neves 160 e Avenida Miguel Sutil 6300. Mirante das Águas, lugar de gente feliz. Fone 3682-6130. Grupo Denise Gomes, Bioestética, Mãos de Luz e Boteco 065 do Várzea Grande Shopping. Continuamos o programa Estilo aqui na Band, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na verdade, nós estamos no CAS, que é o Centro Administrativo que organiza e gerencia todas as operações internas do Sicredi. O CAS ajuda a tomar decisões importantes e a melhorar e muito a eficiência do sistema, garantindo então que todas as cooperativas funcionem muito bem juntas. Além disso, gente, o CAS facilita o uso de novas tecnologias e recursos para que as cooperativas tenham, então, as melhores ferramentas para atender os associados de forma rápida e muito segura. Em resumo, ele centraliza a administração e garante que tudo funcione de forma integrada e inteligente. Vamos conferir algumas imagens dos coordenadores de núcleo que participaram de palestras e puderam conhecer pessoalmente aqui o CAS, o Centro Administrativo aqui em Porto Alegre. O espaço realmente é muito grande, completo, e nós estamos com exclusividade mostrando para vocês aqui no programa Estilo na Band. Acompanhe. O Sicredi não é só consórcios, é contar com um parceiro na hora de conquistar seus sonhos e planejar sua vida financeira. Seja seu carro ou casa própria, aqui você tem condições facilitadas. Contrate já o seu consórcio Sicredi. Nós continuamos o programa Estilo na Band, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje, aqui recebendo agora o Romeu Balzan, que é o Superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade. Ele lidera, gente, a Fundação Sicredi, que é a organização responsável pela manutenção da essência do cooperativismo na cultura do Sicredi por meio de programas sociais. Seu Romeu, eu gostaria desde já agradecer a presença do senhor aqui no programa Estilo. Nós estamos muito felizes em estar aqui visitando hoje a Fundação Sicredi e eu gostaria já que desde já então o senhor contasse um pouquinho pra gente como é estar à frente de uma organização em constante crescimento como o nosso Sicredi. Olha, é um desafio muito grande porque o Sicredi vem crescendo muito. E manter a essência do Sicredi no crescimento, ele é vamos dizer, um desafio grande para todas as nossas lideranças, né? O Sicredi, ele vem em um crescimento muito acelerado, nós estamos já com 8.300.000 associados. Uau! 50% dos nossos colaboradores têm menos de 2 anos. Então, quando a gente fala de liderar a Fundação Sicredi, onde tem como o seu papel principal assegurar a essência do cooperativismo, é um desafio grande, mas é um desafio que eu não tenho ele sozinho comigo. Nós temos 104 cooperativas que fazem realmente o cooperativismo acontecer lá na ponta. Então, quando a gente fala da Fundação Sicredi, a Fundação Sicredi é a entidade, a organização que, através dos seus programas sociais, a gente tenta fazer com que a gente não esqueça os ideais dos fundadores, porque uma cooperativa de crédito não é um banco, é uma instituição financeira da comunidade que busca a prosperidade. Então, quando a gente fala assim das soluções financeiras, a gente tem soluções iguais a qualquer instituição financeira tradicional. Mas a intencionalidade do uso dessas soluções, aí é o diferencial do Sicredi. A gente não busca efetivamente o resultado. A gente sabe que o resultado é importante para fazer com que o econômico, né, sustente o social, o ambiental e o climático. E quando a gente fala dos programas sociais no Sicredi,
a gente tem que entender que nós temos vários programas educacionais. Por quê? Por que o Sicredi atua em educação? A gente atua em educação porque no nosso propósito é construir juntos uma sociedade mais próxima. Como é que eu vou gerar prosperidade se eu não vou levar educação? Exatamente. Então a gente acredita muito nesses programas para fazer com que a gente nunca esqueça que a gente é um ser cooperativo. Romeu, eu sempre friso muito aqui no programa Estilo que nós todos somos donos do Sicredi, né? Eu falo todos nós que temos conta no Sicredi, por isso que eu tô todos os dias aqui no programa, colocando o QR Code aí no cantinho da tela e te convidando para fazer parte dessa história toda. E como nós estamos falando de donos do Sicredi, eu sou dono do Sicredi, gente, há mais ou menos uns 8 anos. E sou um feliz dono, por sinal. Mas eu não conhecia a fundação. Então, como vocês, que também são donos do Sicredi e não conhecem a fundação pessoalmente, eu vou te dar a possibilidade agora, a oportunidade de conhecer a fundação junto conosco. Vamos apresentar um pouquinho da fundação pra gente, Romeu? Que legal. Esse espaço ele foi estruturado em 2021, então é um espaço que a gente busca demonstrar aquele excelente, lindo trabalho que as cooperativas fazem. Então, a ideia desse espaço também é para mostrar o impacto do Sicredi, mas que sirva de inspiração para as nossas cooperativas criarem os seus espaços locais, porque o impacto acontece lá. Então a gente sempre fala que quem é o presidente da fundação, a gente fala que nós temos 104 fundações de fato, que são 104 cooperativas, né? Como o nosso presidente, Antônio Geraldo, né? Nossa cooperativa Sudoeste, que ele é de fato presidente da fundação local. Então a ideia é esse espaço é para fazer essa inspiração, mas vamos conhecer ele, vamos mostrar. A gente recebe todos os anos aproximadamente 5.000 visitantes nesse espaço. De associados, coordenadores, investidores, prefeitos, educadores, para conhecer um pouco do nosso trabalho. Então vamos conhecer um pouco desse trabalho que a Fundação Sicredi faz. Então, a gente traz algumas tecnologias para fazer. Esse espaço é aberto, né? Então todos os, digamos, associados, visitantes, até a comunidade aqui, vem visitar a Fundação e entender um pouquinho dos nossos programas. Então, essas tecnologias é todo touch para fazer com que o nosso, né, a gente consiga mostrar para a comunidade, para os nossos visitantes, os programas. Então nós temos uma infinidade de programas aqui, especialmente todos os programas que a Fundação tem, são programas que buscam a educação. Então a gente tem programas de inclusão, diversidade e equidade, onde a gente busca, através da educação, gerar, digamos, preparar mulheres para a liderança, e sempre por meio da educação. Então, programas de inclusão, diversidade e equidade a gente tem. Também temos programas de educação nas escolas. E aí a gente tem a nossa abelhinha, que é a nossa, digamos assim, a mascote do programa União Faz a Vida. E o programa União Faz a Vida, ele traz o quê? Ele traz valores de cidadania e cooperação na primeira infância. Depois a gente busca nessa trajetória de vida cooperativas escolares. E aí esse programa também é sensacional porque você pega jovens de 12, 13 anos que a gente simula uma cooperativa de fato. Então nós temos presidentes com 12, 13 anos dando discurso de gente grande. Meu Deus, olha só. E isso é legal porque a gente vê que essas eu digo crianças, né, mas adolescentes, pré-adolescentes, amanhã serão as nossas lideranças. Exatamente. Então temos programas também de educação financeira nas escolas, jornadas, porque a gente acredita que através da educação e levar o cooperativos desde pequeno, a gente vai formar uma nova geração de cidadãos e cidadãs aonde eles serão mais cooperativos. E uma sociedade próspera, ela precisa de cooperação. Então aqui a gente tem vários programas, né, de que a gente atua. Esses programas, é importante citar como a Fundação trabalha. Os programas normalmente nascem nas cooperativas. E a partir das cooperativas, a gente identifica aqueles programas, aquelas iniciativas locais, a gente estrutura para serem, digamos assim, disponibilizadas para todo o Brasil. E aí, à medida que as cooperativas vão desenvolvendo, a gente vai gerando metodologia, tecnologia. Então aqui é um espaço que a gente mostra o que realmente acontece lá. Então o meu trabalho, por mais que seja desafiador, ele também é muito legal porque a gente conta um pouco do que os pioneiros lá da ponta fazem. Seu Romeu, agora nós temos aqui o espaço, inclusive, da Biblioteca Sicredi, né? Isso, nós temos uma biblioteca onde a gente é aberta para todo o público. Importante também na questão da biblioteca que a gente envia livros para todas as agências do país. Então, os nossos colaboradores, ou próprios associados, podem chegar na nossa agência, consultar o nosso, digamos assim, os livros que a gente tem, e dentro desses livros eles escolhem, a gente envia para o associado ler aonde ele estiver.
Eu quero, inclusive, dar um adendo aqui. O Romeu acabou de falar pra gente sobre aquele painel, inclusive, e falando que jovens, crianças de 12, 13 anos, já vestem a roupa, né, de diretores, inclusive, do Sicredi. Agora, você imagina, quando essas crianças chegam em casa, que contam essas histórias para os pais, né, mostram o quanto eles aprenderam, o quanto eles não conseguem incentivar os pais também a levar isso para outras pessoas, e vai ser, na verdade, uma família de pessoas né, que vão aprender sobre investimento, que vão poder cuidar do seu dinheiro, na verdade, né, saber investir melhor, e também até essa criança poder cuidar da sua mesada, né, o que fazer, como juntar o dinheiro, como realizar o meu sonho, né, para fazer uma viagem, inclusive. Isso, na verdade, eu falo que não é só a criança e o jovem, na verdade é a família inteira, né, Romeu? Com certeza. Quando a gente olha na prosperidade, eu falo também desse programa cooperativo escolar que a gente prepara pré-adolescentes, jovens, né? Mas também quando a gente fala do União Faz a Vida, envolve a família. A família inteira. Toda a família. Então a família faz parte da comunidade. Então quando a gente fala do União Faz a Vida, a gente tem a rede de compromisso. Sim. Que aí entra a escola, entra a comunidade, mas entra os pais. Então as crianças levam para casa exercícios para fazer com a família. Então engaja toda a família. Então isso é muito importante, por quê? Porque se a gente quer uma sociedade mais próspera, a família é muito importante nesse contexto da criança e fazer com que a gente tenha amanhã líderes mais preparados. É incrível, porque muitos dos nossos, hoje, colaboradores foram alunos desses programas que a gente tem. União Faz a Vida vai fazer o ano que vem 30 anos. Nossa. Aqui é uma galeria, né? Isso, aqui é uma galeria. A gente recebe muitos reconhecimentos, tá? Muitos reconhecimentos de várias entidades que a gente passa. A gente também digamos, um dos nossos presidentes faz parte do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito. Então o Sicredi todo ano participa lá e tem muitos projetos reconhecidos. Então a gente ganha reconhecimentos nacionais e internacionais. Então, assim, e a gente tem que mostrar isso, né? Então, o que acontece? Eu teve a ideia de a gente fazer uma galeria mostrando os principais... As conquistas. As conquistas. Então, assim, aqui são algumas, né? Então, assim, são muitos que a gente tem. Então, por exemplo, aqui, esse aqui chama atenção, foi em 2022, o prêmio Banking Transformations do nosso programa de educação financeira e cooperação no Ponta do Lápis. Foi a iniciativa mais lembrada do país, de uma, digamos assim, de uma pesquisa sem estímulo, né? Sem estímulo. Olha a Forbes ali também, hein, seu meu? Sim, foi em 2022, temos aqui também em 2018. E a gente vai fazendo o que as áreas vão recebendo, a gente vai girando aqui, fazendo um rodízio, né? Então temos vários prêmios aqui que a gente tem, a BNT também. Temos aqui a bola, né? Que a gente também patrocina a Copa do Brasil, levando o esporte. Bola também. Do final do Ladies Cup. Então assim, tem vários. A gente também inaugurou recentemente em São Paulo um espaço Sicredi. Sim. E muitas das conquistas aqui a gente está levando para São Paulo também. E de São Paulo vem para cá. Então a ideia é mostrar o quanto o Sicredi faz de impacto, é reconhecido. Por exemplo, os programas sociais. A gente quer com que o associado ele não seja um cliente, ele é um associado, então ele participe dos eventos. Então, a gente quer que o filho do associado participe dos programas de educação, da educação financeira. A gente não quer oferecer uma conta ou produtos financeiros apenas, a gente quer o sucesso dele, a gente quer a prosperidade. Então o Sicredi acompanha, isso se chama interesse genuíno. Então, assim, quando a gente tem um interesse genuíno na prosperidade do associado, a nossa atuação é diferente. Não é oferecer um serviço, um produto apenas, tá? Agora arruma os 500 mil. Celebre o conforto e a elegância com a Anjos Colchões e Sofás. Na Anjos, cada detalhe é pensado para proporcionar a máxima qualidade e sofisticação. Nossos produtos são feitos com os melhores materiais e tecnologias para garantir o seu bem-estar. E neste mês, apresentamos nossos produtos exclusivos que alinham design e conforto. Deixe seu quarto ainda mais bonito e aconchegante. Anjos Colchões e Sofás. Celebre conforto. Celebre Anjos. O extraordinário agora é divino. Bem-vindo ao inacreditável.
O melhor da vida te espera. Lago Divino. Nós continuamos o programa Estilo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Continuamos visitando a Fundação Sicredi e agora, gente, eu tô num espaço lindo, lúdico, incrível. Eu tô aqui num espaço que fala um pouquinho com as crianças, fala sobre educação financeira e eu tô sendo recebido pela Cristiane Amaral, que é gerente de inclusão e educação financeira da Fundação Sicredi. Eu quero começar já, além, claro, de falar sobre um pouquinho sobre a inclusão, mas eu quero falar sobre educação financeira, porque os nossos telespectadores que já nos acompanham há alguns anos sabem o quanto eu abordo esse tema, quanto eu acho que é importante a gente levar a educação financeira não só para nós que somos adultos, mas para os empresários, como para os jovens e para as crianças também. Inclusive, nós já fizemos algumas lives abordando esse tema, esse assunto. Então, eu queria agora, nesse momento, começar a entrevista com a Cris, né? Eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre o impacto disso tanto para as comunidades locais, quanto para essas crianças, os jovens, nós adultos também, que precisamos conhecer um pouquinho sobre a educação financeira. Perfeito. Primeiro, obrigada por estar aqui conhecendo o nosso espaço. É um prazer estar aqui contigo. E acho que tudo começa muito com a missão de uma cooperativa. Né? O Sicredi, como um sistema de cooperativas, a gente tem a missão do desenvolvimento local. Quando a gente fala de educação financeira é um tema muito potente para esse desenvolvimento. E a gente tem uma visão, né, geral. Então, começar com as crianças. Imagina se nós tivéssemos tido educação financeira, né, na escola, quem está nos assistindo também, né? Como seria diferente a nossa vida financeira? Então, começar pelas crianças, mas a gente ter também um pouco do que tu trouxeste antes, assim, a gente passar pelos jovens e também pelos adultos. Então, começando um pouquinho com os adultos, né? O que o Sicredi faz, né, para os nossos associados e para a comunidade em geral também. Importante, você não precisa ser associado para ter acesso à nossa educação financeira. Ah, é verdade, ó. Isso é um ponto bem importante. Então, as nossas cooperativas que estão espalhadas no Brasil todo, são 104 cooperativas hoje, em todos os estados. Elas têm materiais de educação financeira, nós temos um programa que se chama Cooperação na Ponta do Lápis, que tem diversas oficinas para diversos públicos. Então, as cooperativas utilizam esses conteúdos online, também presencial, para levar muito do que a gente fala de comportamento. Né? O Sicredi acredita que educação financeira não é só você ter uma planilha e coloca aqui a sua receita, coloca aqui a sua despesa e tá pronto. A gente procura... Muito além, né? Vai muito além. A gente procura entender qual é a situação que a pessoa se encontra agora e como a gente ajuda por meio da mudança de comportamento a chegar na situação desejada. Eu quero guardar dinheiro, eu quero pagar a faculdade do meu filho, eu quero me organizar. Viagem. Perfeito. Eu preciso me organizar financeiramente. Não quero mais passar vontade, chega. Eu não quero mais ficar apontando e mostrando, ano que vem eu quero trocar de carro, ano que vem eu quero fazer uma viagem inesquecível. Não, gente. Você pode começar a sua mudança agora, imediatamente. Né? Perfeito. E é exatamente isso que traz as nossas atividades de educação financeira nas cooperativas. Antigamente, os pais, na minha época inclusive, os pais eram obrigatoriamente o chefe de casa. Era o pai que cuidava do dinheiro, era o pai que determinava quanto ia gastar, quando ia gastar, se podia gastar. Hoje em dia, a inclusão das mulheres está muito grande. Hoje em dia, as mulheres são chefes de casa, mesmo com o marido do lado. Não é verdade? Perfeito. Isso faz parte da educação financeira, inclusive, né? Isso faz parte de um termo que a gente usa muito, que é o empoderamento financeiro das mulheres também. Então, assim, de eu ter os meus recursos, mas não só isso, eu compartilhar isso. Se eu tenho um companheiro, uma companheira, que eu possa compartilhar isso também e construir o nosso contexto de dinheiro. Acho que isso é uma coisa também que acaba florescendo na educação financeira. E um outro assunto que eu já te desafio, viu? Não sei se eu vou vir aqui em Porto Alegre, a gente pode fazer uma live, inclusive, falando com as mulheres, né? Diretamente com as mulheres, que elas estão completamente incluídas nesse assunto, né? Você pode cuidar, sim, do seu cartão de crédito, você pode ensinar os seus filhos, ensinar o seu maridão e mudar toda a educação financeira da sua casa, porque você é a chefe da família toda. Perfeito, convidadíssimo para voltar. Obrigado, adorei a entrevista. O meu também. Adorei estar aqui. Agora eu vou terminar a entrevista, gente, mas não é porque eu preciso terminar, não, é porque eu quero fazer um monte de fotos aqui ainda para levar até vocês. Cris, obrigado. Obrigada. Muito sucesso e adorei estar aqui na Fundação Sicredi. Ótimo, seja bem-vindo sempre. Obrigado.
Bom, gente, nós continuamos o programa Estilo aqui na Band, a convite do Sicredi Sudoeste MT Pará, conhecendo a história do cooperativismo. Trata-se da rota que nós estamos participando. Hoje, aqui em Nova Petrópolis, nós estamos sendo recebidos pelo Paulo, que é o gestor aqui da Casa Cooperativa. Gente, é um espaço que nós conhecemos aqui, a cada ambiente conta muito a história do cooperativismo, que é uma história realmente muito interessante. É uma história que começou, na verdade, em 1902, mas muito antes, através do padre Amistad. Como que é hoje para você, Paulo, tá mantendo junto à sua equipe uma casa tão interessante como essa que atrai tantas pessoas por ser histórica e turística durante todo o ano? A gente acaba preservando a história do cooperativismo. A gente conta a história do padre Theodor Amstad, que é o patrono do cooperativismo brasileiro. A gente conta a história da cooperativa, né, que foi criada aqui na nossa comunidade, que é a primeira instituição financeira privada do nosso país e também a primeira cooperativa de crédito da América Latina, né? E aqui nós temos 3 ambientes, Everton, que são muito explorados. Nós temos o ambiente externo, né, que é um núcleo histórico. Nós somos conhecidos como o lugar no mundo com o maior número de marcos ao cooperativismo. Uau. São 28 marcos ao cooperativismo. Tem o monumento do Padre Amstad, tem o túmulo dele, tem a casa dele, a cruz missioneira, tem a pedra no caminho, a Caixa Rural, o prédio histórico aqui da instituição financeira, da primeira cooperativa de crédito. Então, são vários, né? E as pessoas vêm para cá para conhecer esses ambientes. Além disso, nós temos no prédio da Caixa Rural 2 ações bem importantes. No primeiro andar, nós temos o Memorial Amstad, que é um museu interativo e inovador, super bacana. E no segundo andar, né, do prédio da Caixa Rural, nós temos o ambiente da Casa Cooperativa, que é onde a gente faz toda a nossa parte educacional, né? A gente faz a formação pedagógica. Completamente moderno, gente. Perfeito. E aí todas as instituições cooperativas acabam vindo para cá, né, para resgatar esses sentimentos. Porque como cooperativas, elas atuam em ramos diferentes. E nesses ramos diferentes, elas vendem e comercializam produtos, certo? Só que elas fazem parte de um processo maior. É um processo onde eu gosto de dizer, é uma instituição com alma, né? E aí elas acabam retornando para cá para fazer sempre assim essa ligação com as suas origens e sempre ter carregando em si os propósitos de fato do cooperativismo. Então, muito obrigado pelas palavras, eu fiquei bem feliz, né? E faço convite, sempre que quiserem, as portas estão abertas para vocês aqui. Venham conhecer, gente, Nova Petrópolis, conhecer essa casa incrível e realmente prepare-se para fotografar bastante e levar muita história aí para vocês contarem também. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Mais sucesso para você e para toda a sua equipe. Muito obrigado. Como eu falei, sejam sempre todos bem-vindos. As portas da casa estão abertas. O Sicredi não é só com sócios, é contar com um parceiro na hora de conquistar seus sonhos e planejar sua vida financeira. Seja seu carro ou casa própria, aqui você tem condições facilitadas. Contrate já o seu consórcio Sicredi. Para encerrar agora a nossa entrevista, eu quero dizer que a Fundação Sicredi, ela trabalha muito com programas sociais que ajudam, inclusive, o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades. Como que é feito esse trabalho? Bom, a gente tem, como eu comentei, a Fundação ela fica com sede aqui em Porto Alegre, mas ela atua em todas as cooperativas. Hoje nós temos aqui em Porto Alegre um número, mais ou menos, dentro da Fundação, de 30 colaboradores, mas são mais de 300 pessoas em todo o Brasil que faz o processo acontecer. Então, todos esses programas que hoje estão na Fundação, que a gente estrutura, gera infraestrutura, metodologia, eles são aplicados pelas nossas 104 cooperativas. Então, são mais de 300 pessoas que diariamente levam União Faz a Vida para as escolas, cooperativas escolares para os alunos dessa escola em contraturno, leva a educação financeira, as assembleias, o cooperativismo.
Então, por exemplo, a gente tem um programa Crescer que fala da cultura cooperativa. Sim. E a gente, qual é o desafio agora? Colocar isso na jornada. Colocar na jornada dentro do nosso aplicativo. Para fazer com que o dia a dia a pessoa entenda o cooperativismo. E que o aplicativo do Sicredi não é mais um aplicativo de um banco, mas é um cooperativo que é um aplicativo que leva super completo, mas que também o nosso associado olha para o aplicativo e diz que esse aplicativo também é diferente. Ele não está ainda, é um processo que a gente está desenvolvendo, mas fazer com que o que eu estou contando aqui esteja na palma da mão do nosso associado, porque ele entenda o impacto. Não é só falar da teoria, da filosofia, que é importante, mas contar o que o Sicredi faz de impacto local. E dentro, falando de impacto, a gente tem um hub social do Sicredi, que se chama Sicredi na Comunidade. E esse Sicredi na Comunidade, a gente quer fazer com que a gente leve, por exemplo, cursos gratuitos. Então, muitos dos cursos que hoje são oferecidos pelos nossos colaboradores são oferecidos para a comunidade, associada e não associada. Por quê? Porque a gente está falando de sociedade próspera e a gente está disponibilizando. São milhares de pessoas no Brasil todo fazendo esses cursos. E nesse aplicativo, nessa plataforma, a gente tem um fundo social. Nesse fundo social é um programa, digamos que eu acho que é o maior do Brasil, são mais de 60 milhões distribuídos, né, de apoio a projetos sociais, são mais de 7 mil projetos que as cooperativas apoiam, e nessa plataforma a entidade cadastra o seu projeto para que a gente possa avaliar o projeto e apoiar o projeto. São milhares de iniciativas, né? Vocês viram que a gente passou ali pelos ODS. O Sicredi hoje tem iniciativas que atendem os 17 ODS. Poucas entidades no Brasil têm isso. Por quê? Porque a gente está em todos os lugares do país e olhando o quê? A diversidade local. E o Brasil é grande, com uma diversidade gigante, e quando a gente olha que a gente quer gerar prosperidade na localidade, a gente tem que respeitar a cultura local, a diversidade local e as necessidades locais. Viram só, gente? Que aula de como fazer um bom investimento, de como cuidar do seu negócio e de como fazer parte de uma história tão próspera como o Sicredi. Nós continuamos, então, aqui na Fundação Sicredi, aqui em Porto Alegre, gente. Eu estou no Rio Grande do Sul, sendo recebido com tanto carinho pelo senhor Romeu. Não vou chamar de senhor, não. Vou chamar de Romeu, porque nós somos sócios do nosso negócio. Né? E, na verdade, compartilhar com vocês todas essas informações para que vocês se sintam de casa também. Somos donos dessa fundação, somos donos dessa história toda. Quando vierem a Porto Alegre, estão convidados para vir aqui conhecer pessoalmente também. E para encerrar a entrevista, porque no Sicredi, quem coopera... cresce. Aê! Programa Estilo. Oferecimento. Sicredi. Aqui seu dinheiro rende um mundo melhor. Lago Divino. Conheça o mais belo, exclusivo e luxuoso condomínio residencial de Cuiabá. Anjos Colchões, da Avenida Tancredo Neves, 160 e Avenida Miguel Sutil, 6300. Mirante das Águas, lugar de gente feliz. Fone 3682-6130. Grupo Denise Gomes, Bioestética, Mãos de Luz e Boteco 065 do Várzea Grande Shopping.